Fala aí, meus ninja, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez, temporada 15, episódio 27, Pedidos de Ajuda. Quem narra o título do episódio é o Cole, né? E o episódio se inicia lá na Biblioteca Serpentine com o Lloyd e o Garmadon, que não conseguiram encontrar nenhum Serpentine, né, pra pedir ajuda. E aí o Garmadon, ele fica dizendo que, não, os Serpentines só iam atrapalhar e tal. A única solução mesmo para eles derrotarem o Rei de Cristal é a forma Oni. Mas o Lloyd, ele continua insistindo, dizendo que não, que o pai dele não sabe nada sobre compaixão, se importar com os outros, porque ele é um Oni. E aí o Garmadon diz, não, peraí, como assim? Onis podem se importar. Ele, não, nada disso. Ou você. Ele, tipo, o que? Mas eu posso aprender a me importar, a ter compaixão, essas coisas. Ele, não, não pode não. Ou você se importa ou você não se importa. É bem simples, não tem meio termo. O Garrano fica meio bolado com isso, mas antes que ele possa responder, né, o Lloyd se vira, começa a anotar numa lousa um recado, né, que ele tá deixando pro Serpentine, caso eles apareçam, pra pedir ajuda, né. Só que aí os dois acabam escutando um barulho vindo do lado de fora e decidem ir investigar, né? Enquanto isso, lá nas docas, o Jay e a Nia usam uma van para empurrar 3 guerreiros de cristal no oceano, assim deixando o caminho livre para a Nia, né, tentar usar os poderes dela e pedir ajuda para o pessoal de Merlopia, lá do Bentomar e tal. A Nia não tá confiante porque os poderes dela ainda estão fracos, na opinião dela, mas o Jay, né, ele a encoraja e tal. Então a Nia vai, encosta na água e tenta mandar o sinal. Só que só 2 peixes que estão ali perto vão embora. Eles torcem para que o sinal tenha sido o suficiente para alcançar a Merlopia. Mas fazer o que, né? Enquanto isso, em Ninjago City, a Blaze Hyperspeed está contando sobre a lenda viva das corridas, que é ela que está em Ninjago City dirigindo perigosamente e tal. E ela tá dentro da van do Vini. E o Cole também tá junto, né? Porque ela vai levá-los até o prédio lá da NGTV para que o Cole, né, tente transmitir um pedido de ajuda que chegue lá em Shintaro. Só que aí, tipo, tem um monte de guerreiros de cristal lá nas ruas. E a Blaze vai dirigindo perigosamente e, tipo, conseguindo desviar dos tiros, né? Tipo, a van é acertada, mas não dá em nada. Então, por enquanto, tá de boa. E aí, né, nos esgotos, o Lloyd e o Garmadon, eles acabam descobrindo qual é a fonte daquele barulho, que são nada mais, nada menos do que 3 hipnobrais zumbificados, né, cristalizados. O Lloyd, ele até aproveita e fica, ótimo. Pelo menos assim eu consigo descontar a minha frustração de um certo alguém, né? E, tipo, ele começa a surrar lá os hipnobrai e ele se diverte com isso, tipo... Lloyd, isso é muito out of character, né? Isso é muito fora, muito estranho muito estranho pro seu personagem, né? Porque o Lloyd, ele não é assim de sair atacando qualquer um por prazer, sabe? Tipo, beleza, ele ataca os inimigos e tal, mas é pra lutar. Ele nunca fica, tipo, satisfeito, com um sorriso na cara de tá machucando outros seres, né? Tipo, beleza, os guerreiros de cristal, ok, eles são feitos de vende, são pedras, né? Mas o Serpentine, querendo ou não, na maioria das vezes eles foram as vítimas, pô. Tipo, antes o pessoal de Ninjago vivia em paz. Os Serpentine ficaram meio zoados com aquela profecia lá, a maldição do Mestre Dourado, que tinha a ver com o Overlord. Aí depois teve aquele lance lá do Mestre Chen manipulando todo mundo lá na guerra Serpentine, né? Que foi o que fez com que as tribos fossem separadas e aprisionadas. Então, os Serpentine, eles são vítimas, tipo, beleza. Tem alguns Serpentine, como o Pythor mesmo, que são culpados das coisas que fizeram, mas... mesmo assim, e o Lloyd, mesmo que os Serpentine estejam ali, né? Eles sejam zumbis, tipo... pelo menos o Lloyd, ele devia se sentir mal, porque eles não têm controle sobre o que estão fazendo. Mas não, ele fica feliz, fica de boa. Inclusive o Garmadon, né? Ele vai lutar com o Serpentine, porque tem 3. Aí o Lloyd luta com 2 hipnobrais e o Garmadon vai atrás desse terceiro. O Lloyd fica preocupado, dizendo tipo, não destrói ele. Mas o Garmadon, ele só prendeu o hipnobrai dentro de um barril. E aí o Lloyd fica surpreso, né? Porque, tipo, pô, o Garmadon, ele poupou o inimigo? E ele,
Eu só pensei, né, que se eu tivesse no lugar dele, eu não ia querer ser destruído. E o Lloyd fica pensando, peraí, será que o meu pai é capaz de compaixão, de aprender a se importar essas coisas? Mas enfim, o Garman ele já tinha ido embora, né? O Lloyd corre pra acompanhá-lo. De novo em Ninjago City, a Blaze tá dirigindo perigosamente. Tá vindo aquela ponte do canal, né? Só que, tipo, é loucura, ela tá quase toda levantada. Mas a Blaze vai, salta a ponte, o Cole e o Lloyd, o Cole e o Vini quase vomitam, né? Eles ficam enjoados, meio tontos. E aí eles vão, né, para o prédio da NGTV para transmitir a mensagem para o pessoal de Shintaro, né? O Cole fala lá, né, como a Vanya prometeu que ia ficar devendo um a eles, que caso eles precisassem podiam contar com ela, com o exército real de Shintaro, e que agora é a hora, porque o Overlord voltou, ele tá dominando Ninjago City com um monte de vilões, inclusive o Vangelis, que é o pai dela, então toda ajuda é bem-vinda. Porém, nessa hora, alguns Dragonides, né, aparecem e começam a atacar a torre. E o Cole, o Vini e a Blaze precisam sair dali pra não serem pegos, né? Porém, eles não sabem se a mensagem chegou a ser transmitida ou não, porque os Dragonides derrubaram a torre de sinal. Então, pois é, né? Enquanto isso, nos esgotos, o Lloyd ele percebe, né, que o Garmadon não tá mais carregando o Crystal Fern. E aí, tipo, ele até acredita que o Garmadon possa mudar e que ele esteja tentando mudar graças à plantinha. Só que ele não tava dando muita bola pra isso, porque ele tava projetando as próprias frustrações que ele tava tendo e a atenção, né, que ele queria ter do pai no Crystal Fern, porque eles não conversam. O Garland, ele não sabe se expressar, então ele tá meio que se expressando através da plantinha. E o Lloyd, ele tá com ciúme disso, porque ele queria essa atenção. Mas enfim, tipo, sei lá, o Lloyd não conversa direito com o Garland não sabe o que responder pro Lloyd, né? Mas o Lloyd diz, ó, seguinte, eu descontei minha raiva, que eu tava no senhor, não foi justo, então vamos voltar pra biblioteca e vamos buscar, né, sua plantinha lá, o Christopher. E aí, ok. Lá no depósito a gente vê, né, que o Kai tá treinando alguns entregadores de jornal pra batalha. O Mestre Wu vai até o rádio, né, e pede pra a equipe se reagrupar. Ele pergunta como foram as missões. A Nia acredita que o sinal não foi forte bastante. O Lloyd fala, né, que não conseguiram a ajuda do Serpentine porque eles já haviam sumido e os que estavam por ali tinham virado zumbis. E o Cole, né, ele fala que o sinal deles falhou porque a torre caiu, então não tem o que fazer. Então o Mestre Wu pede para eles voltarem para o esconderijo, né, para eles bolarem um outro plano, pensarem em uma outra forma de derrotar o Rei de Cristal, né? Porém, o próprio Mestre Wu não tem certeza se existe outra forma de derrotar o Overlord. E assim se encerra o episódio. Bom, gente, vamos lá, né? Esse é o último episódio cujo título é narrado por um ninja, ou seja, o Cole foi o último ninja a narrar um título de episódio de Ninjago. Os próximos não vão ser ele, não vai ser nenhum dos 5 ninjas, ou melhor, 6 contando com a Nia, né? Só que aqui nessa temporada ela tá como Samurai X, enfim. Nenhum desses 6 personagens vai narrar os títulos dos próximos episódios. E sim outros personagens, é isso que eu quis dizer. Essa é a terceira vez em que um personagem salta por aquela ponte, né, do canal, usando a própria ponte como uma rampa. A primeira vez que isso aconteceu foi com o Nelson e a Antônia, da temporada 14, do episódio 11. E aconteceu de novo no mesmo episódio, só que dessa vez quem atravessou a ponte foi o Kai e o Kalmar naquele caminhão, né? Só que eles não conseguiram saltar, eles caíram na água. Vocês já devem estar cansados de saber, né? Mas, enfim, é a quinta vez que a faixa de pedestres de cor do arco-íris aparece. Eu não vou nem me dar o trabalho de falar quais foram as outras vezes. Vocês já devem estar carecas de tanto repetir isso. Inclusive, é a quarta vez que isso acontece nessa temporada. E quando o Cole questiona, né? Qual é o plano da Blaze... Isso é uma... Tipo, antes dela falar que vai saltar a ponte, né? É basicamente uma referência à mesma coisa que ele disse pra Vanya lá na temporada 13. No episódio 8, né? Quando a mesma avistou, né? Uma aranha gigante se aproximando. Aí tipo, ele... Ô, peraí, o que é que você quis dizer com isso?
esse é o último episódio em que o Zane está ausente, né? Ou seja, a partir do próximo episódio, todos os ninjas vão aparecer daqui até o final da temporada, né? Mas, tipo, não faz muita diferença, faltam só 3 episódios pra série acabar, então é o mínimo que os protagonistas apareçam, né? Nos 3 últimos episódios. E aqui vão alguns erros, né? Que valem o comentário. Primeiro, o Lloyd tá totalmente descaracterizado, né? Tipo, tendo prazer em machucar os outros, tipo, civis mesmo, né? E nobrais ali, mesmo que zumbificados. O Lloyd fala que todos os Oni são incapazes de se importar, de demonstrar compaixão. Embora a Mistake conheça o Lloyd tenha conhecido a Mistake, ela tenha ajudado a resistência tanto na temporada 8 quanto na temporada 9. Inclusive a Mistake se sacrificou por eles na temporada 9. E o Lloyd me vem com essa agora, de que todos os Oni são assim, de que nenhum deles vale a pena, nenhum deles presta, nenhum deles se importa. Lloyd, o que é que os roteiristas fizeram contigo, na moral? Na moral, velho. Enfim, né? Nesse episódio, o Cole ainda se refere a Vanya como princesa, embora eles tenham estado presentes na coroação dela em Shintaro, ou seja, ela é rainha de Shintaro já faz pelo menos 1 ano da temporada 13, né? Então, Cole, qual é? Beleza, você pode ainda a ver como uma princesa, mas ela é uma rainha, cara. Ela agora é rainha de Shintaro, então um errinho, né? Um deslize dos roteiristas de novo. A Nia, quando tá falando com o Jay, né, que tenta motivá-la, ela diz, você só tá falando isso porque você é meu Yang. Sendo que, na verdade, isso é o contrário. A Nia é a Yang do Jay, ele é o Ying dela, porque por causa lá da promessa Yang que eles fizeram lá na 10ª temporada, né? Enfim, mais uma vez, os roteiristas não estão prestando atenção e é por isso que essa temporada vai cada vez ficando pior. Eles têm ideias boas, só que o problema é que os episódios são curtos, não tem tempo pra desenvolver e... por causa disso, o pacing da temporada, principalmente nessa parte 2, fica muito arrastado. Tipo, passaram uns 4, 5 episódios e praticamente nada aconteceu. A história não tá andando. A história não tá andando. Faltam 3 episódios pra temporada acabar. Como é que vocês vão resolver tudo isso em, tipo, meia hora? Como? Mas, enfim, né, gente? Essa foi a review. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum. E de novo, fica com Deus coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.